O Templo de Salomão. Parte 15. No vídeo anterior, vimos em detalhes as dádivas do rei Davi para o templo, conforme registrado em 1 Crônicas 22, 28 e 29. Davi reuniu enormes quantidades de ouro, prata, bronze, ferro, pedras preciosas e madeira, planejando cada parte da construção e até entregando a Salomão as plantas do templo. Ele ofertou não apenas do tesouro real, mas também de seus bens pessoais, e motivou líderes e povo a contribuir com liberalidade. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Dando continuidade, este vídeo aprofunda o significado espiritual desses mesmos materiais. Vamos ao conteúdo. Significado espiritual dos materiais utilizados no templo. Ouro. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, percebemos que o ouro nos fala da divindade, da natureza divina, da glória de Deus em sua santidade. Este metal foi especialmente utilizado no lugar santíssimo, assim como em alguns utensílios listados anteriormente. Prata. A prata é sempre utilizada como símbolo de redenção, da expiação e do preço do resgate. Isto aponta para o Filho, assim como aponta para Deus Pai. A prata foi usada como dinheiro do resgate, a expiação por cada alma na nação de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, este ciclo é de 20 geras, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento, de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre, menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Êxodo 30 do verso 11 ao 16. Jesus, como José, foi vendido por seus irmãos por 30 moedas de prata. Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Mateus 26 verso 15. A prata também foi usada para os candelabros de prata do templo, localizados nas câmaras sacerdotais. Especificando o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço, e também o peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço. O peso para os candeeiros de ouro e suas lâmpadas de ouro, para cada candeeiro e suas lâmpadas, segundo o uso de cada um. Também o peso do ouro para as mesas da proposição, para cada uma de per si, como também a prata para as mesas de prata. Ouro puro para os garfos, para as bacias e para os copos, para as taças de ouro devido peso a cada uma, como também para as taças de prata, a cada uma o seu peso. 1 Crônicas 28 do verso 14 ao 17. Outras referências à prata estão contidas em Êxodo 38 versos 26 e 27. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para as 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. E em Êxodo 27 do verso 10 ao 17. Observação: os crentes são redimidos, não por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. 1 Pedro 1 do verso 18 ao 20. Bronze. O bronze é encontrado como símbolo de juízo contra o pecado, contra o eu. O Espírito Santo é chamado de o Espírito de julgamento e Espírito de fogo.
quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Isaías 4 verso 4. Os céus se tornariam como bronze e ferro contra Israel se eles pecassem contra Deus e sua palavra. Deuteronômio 28 do verso 13 ao 23. Os pés de Cristo caminhando em meio à sua igreja são como bronze refinado numa fornalha. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos, como chama de fogo, os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Apocalipse 1 do verso 12 ao 15. A serpente de bronze foi usada para tratar com o pecado de Israel. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti, ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então, Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Números 21 do verso 5 ao 9. O bronze é observado especialmente tanto no tabernáculo quanto no templo em seus respectivos pátios. Ferro. Frequentemente, o ferro é vinculado com o bronze. Ele é símbolo de força e resistência. Também é símbolo de juízo e infidelidade. Davi preparou ferro em abundância para os pregos das portas e dos portões do templo. Aparelhou Davi ferro em abundância, para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. 1 Crônicas 22 verso 3. Os céus se tornariam de ferro e bronze contra Israel, se o povo pecasse contra o Senhor. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti, sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Deuteronômio 28 verso 23 e 48. Quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra, como bronze. Levítico 26 verso 19. Pedras preciosas. As pedras preciosas foram usadas nas paredes do templo, assim como nas vestes do sumo sacerdote, em particular no peitoral do juízo. Elas falam dos vários dons do Espírito Santo, da glória dos santos, e das preciosidades do povo de Deus e de seus atos de justiça. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo, de safira, o terceiro, de calcedônia, o quarto, de esmeralda, o quinto, de sardonil, o sexto, de sárdio, o sétimo, de crisólito, o oitavo, de berilo, o nono, de topázio, o décimo, de crisópraso, o undécimo, de jacinto, e o duodécimo, de ametista. Apocalipse 21 do verso 18 ao 20. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, se a obra de alguém se queimar,
sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 3 do verso 9 ao 17. Pedras. Pedras lavradas utilizadas para a edificação do templo falam dos crentes que foram extraídos das pedreiras deste mundo, lapidados pelos vários ministérios para serem colocados na casa do Senhor. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes, e pedras preciosas, e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavravam-nas os edificadores de Salomão, e os de Hirão, e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. 1 Reis 5 versos 17 e 18. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2 verso 5. Madeira. Em contraste com a madeira usada no tabernáculo de Moisés, que era de acácia, para o templo foram utilizadas madeira de cedro, cipreste, sândalo e oliveira, especialmente. As árvores nas Escrituras apontam para Cristo e sua igreja. O crente é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Salmos 1 do verso 1 ao 3. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Salmos 92 do verso 12 ao 14. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.